aí, galera do canal do Papo de Onça, estamos aqui em mais um Café com as Onças, esse quadro que fala sobre assuntos específicos relacionados ao empreendedorismo. E hoje vamos falar sobre saúde e bem-estar. E hoje, gente, estamos aqui com a Larissa Ramos, que é nutricionista, e com a Natasha Villanova, que é médica e especialista em emagrecimento. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Todas lindas e saradas, né? Como é que saradíssima, gente. Como é que a gente faz pra ser empreendedora, ter aquela rotina cansativa, né? Filhas, Às vezes dorme que as pouco, duas têm. arrumar a criança pra escola de manhã e ainda ser sarada? Conta aí. Ajuda, pelo amor de Deus. Quem escuta parece assim, meu Deus. Tem um chá de banana, tem um chá de banana que possa tomar. Tenho ouvido falar muito de chá de banana, gente. Ouvi dizer que dá super certo. Mas é aí que tá o segredo, Toia, porque as pessoas acham que existe fórmula mágica e não existe. Eu digo que é ali que tá o feeling da coisa, a gente realmente se basear na vida real. Quando as pessoas perguntam, como vocês falaram, então, assim, além da gente ser empreendedora, trabalhar, ser mãe, dona de casa, esposa, é dentro desse caos, dessa bagunça que a gente tenta relacionar com a vida saudável. E tanto eu como a doutora Larissa, que eu tenho o privilégio de trabalhar com ela diariamente, a gente defende muito essa realidade. Então, às vezes, quando as mulheres chegam com a gente no consultório, é muito comum elas falarem assim, não dá tempo, não consigo. Eu digo, vai dar, dentro da tua realidade, dá. Eu sempre falo, tem que se priorizar. A gente precisa se priorizar a nossa saúde, porque se a gente não se priorizar, nada vai funcionar. Nada vai funcionar. Uma coisa que eu sempre falo, às vezes as mães, elas são bem julgadas quando vão treinar e deixam o filho. Porque tá indo treinar, podia ficar com o filho, mas uma coisa que eu sempre falo, eu podia deixar aquela 1 hora do meu treino para ficar com o Heitor, mas não seria de qualidade, com a qualidade que eu tenho para ficar com ele, porque eu fiz o meu treino, eu me alimentei bem, eu cuidei de mim, eu fiquei bem para ficar bem com ele, para ficar bem no meu trabalho, para atender bem os meus pacientes. Então a gente precisa se priorizar, antes de tudo, priorizar a nossa saúde, o nosso bem-estar, para que tudo funcione. Senão, todos os pontos da nossa vida precisam estar ligados a isso, senão não vai funcionar. E é incrível, né, gente? Como a gente se sentindo bem, tudo na nossa volta parece que melhora, né? A gente vai ter um tempo de qualidade com o nosso filho, a gente vai se olhar no espelho, vai se sentir viva, vai estar com o nosso relacionamento lá em cima, vai se sentir... Parece que dá um poder, né? Quando a gente se olha e tô gostando do que eu tô vendo. Tem uma visão diferenciada, não é? Total, e isso que tu falaste já é muito importante, porque uma das frases, por mais clichê que possa parecer, é uma das frases que eu mais escuto no consultório é essa, Natasha, eu não me reconheço mais. E é muito real. Parece que é um manuscrito. A pessoa, ela casa, tem filho, e aí eu sempre brinco com as pacientes, eu digo, olha, quem é você na sua lista de prioridade? Até o cachorro da esquina tá na tua lista e tu não estás. E é isso que às vezes acaba acontecendo. Essa lista de prioridade que você vai colocando filho, marido, empresa, casa, você se esquece e com isso a gente percebe o quanto a mulher, ela vai evoluindo. Então ela fala assim, eu não tenho tempo, mas é porque eu tenho que cuidar do meu filho, é porque eu tenho que cuidar do meu trabalho. Só que aí você vai perdendo literalmente o brilho frente a isso. Uma pessoa não pode se anular, né? Não pode. De jeito nenhum, pelo contrário, aí que ela tem que colocar mais força nela mesma. E como a Jai falou, às vezes a gente se olha, só de se olhar no espelho, a gente não tem nem vontade de sair de casa. Como é que você vai trabalhar desse jeito? Não tem gente que nem se olha, né? Não sabe, não se olha, às vezes mas não sabe nem o que está não acontecendo. Não vai, não tem força. Queira ou não queira, pode parecer uma coisa fútil, mas a maneira como você se estar bem, está se sentindo bem, quando você vai para um lugar, que você pisa num lugar, você reflete isso. Não adianta, chega na empresa que você trabalha, com as pessoas que você trabalha, se você está bem, vai refletir no seu trabalho. Não adianta, então tem que tirar um tempinho. Hoje eu sabia que ia ser um negócio corrido, eu costumo ter o meu treino, ele é de manhã, a gente deixa o Heitor na escola e vai, não ia dar tempo. Eu acordei no horário que eu não costumo acordar, às 5 horas da manhã. Eu vou pro meu treino, acabou essa história. Não tem tempo? Tem tempo. Acordei 5 horas, fiz minhas coisas, vim, treinei e agora estou fazendo as minhas coisas. A gente precisa se priorizar, essa é a palavra. E quanto tempo vocês passam treinando no dia? Geralmente, eu particularmente, não é um parâmetro, porque eu falo abertamente que o exercício físico para mim se tornou um escape, então eu treino todos os dias. E é legal que eu gosto de destacar isso, porque muita gente me segue na rede social e fala, Natasha, eu não consigo treinar o tanto que tu treina. Eu digo, gente, calma, vamos respeitar o seu ritmo, ver o que se adapta a você.
Eu já treino já tem bastante tempo, então já treino mais de 15 anos. Eu lembrei da E eu... um parênteses aqui, eu fui treinar com ela e com a Suelen, na personal dela, e eu, não, porque eu treino há mais de 15 anos. Aí a Suelen começou. Aí essa aqui ficava, não é tu que treina há mais de 15 anos? Tava morrendo. A evolução da carga. Desculpa, amiga. Não, mas essa história vai ficar pra sempre, não tem jeito. Mas é porque é justamente isso, a gente já tem muito tempo de treino, já passou por uma fase que a gente, daquela história de não ser só estético, é saúde. E normalmente, antigamente, lembro antes da minha filha, já tiveram várias vezes de eu ir pra academia às 5 horas da manhã e todos os dias voltar no final do dia pra academia. Tinha esse tempo Fazer sobrando. aquele fit dance com a gente. Era isso mesmo, já. Fit dance Foi lá aula que a de gente se bike. conheceu, É né? isso mesmo. E aí depois vai tendo mais prioridades. Tive a minha gestação, tive a minha filha, e hoje eu não consigo mais ter esses 2 tempos, mas ainda assim, como eu gosto muito, assim que na época a minha médica liberou, eu voltei para exercício físico e hoje eu tenho 1 horinha de treino. É curto, tanto que as meninas do Fit Dance, quando é que tu vais voltar? Eu digo, gente, parece que é a desculpa mais esfarrapada, mas literalmente é falta de tempo. Você coloca na balança, né? Então, assim, não é que eu não goste mais de dançar, mas é porque eu gosto muito de malhar. Então, eu falei, o que eu vou intercalar ali? Vou pro meu treino, pra minha musculação diariamente, que é o meu horário, que é o que eu separo pra mim. Então, tanto que uma vez eu postei nas redes sociais e muita gente gostou, que eu falei, olha, horário de treino é inegociável. Assim como você tem um compromisso com a sua casa, com o seu trabalho, você não liga pro seu chefe e fala, olha, chefe, hoje eu não vou não, acordei desmotivada, vou ficar em casa hoje, sabe, ver Netflix. Você não faz isso, você tem boleto para pagar. E por que você menospreza tanto a sua saúde? Então eu digo, treino faz parte da tua saúde. Independente, estética é consequência. Mas você precisa separar esse tempo para você. Então, 1 hora por dia treinando. Eu sou do time da Natasha, 1 hora. Suficiente. É, 1 hora. Bem feita, né, gente, também. vamos puxar aqui também, né, para nós, alimentação. Não tem como você não associar aí uma alimentação bem feita. Não aquela coisa que te deixa, meu Deus, eu não posso comer nada, não sei como. Não. Uma alimentação saudável, onde você, na maior parte do seu dia, da sua semana, você está sabendo fazer boas escolhas, você está sabendo lidar com os alimentos. E quando você tiver que comer alguma coisa que seja fora do que dizem que é o padrão, você come com uma tranquilidade. Então, tudo isso faz parte, não tem jeito. E uma coisa também que a gente precisa pontuar é que não somos super-heroínas, a gente precisa também de apoio, alguém que apoie a gente. Um marido, uma mãe, uma babá, alguém que esteja ali com a gente. E quando não der, faz como eu fazia. Desce com o menino pra academia. Heitor ia no carrinho. E no carrinho. Crossfit, a gente levava ele pro crossfit. Eu tenho filmagem dos nossos coaches com ele no colo, dando aula enquanto a gente fazia. Eu acho muito legal isso. E enquanto a gente fazia aula. Então, ele nunca foi uma desculpa. O nosso trabalho nunca foi uma desculpa. Cansaço todo mundo tem. Mas se a gente chegar, por exemplo, no final do dia não é o meu melhor horário para treinar. Eu gosto de treinar, mas quando eu tenho que treinar no final do dia eu vou arrastada. Mas eu vou. Porque se eu não for, quem vai fazer por mim? E aí vamos começar a desmistificar aí os mitos, né? E aí tu fez uma pontuação interessante em relação à comida, alimentação, né? Muita gente acha que deixar de comer vai fazer emagrecer. E eu que vivo um efeito sanfona ambulante, né? Eu já vivi cenários que eu tive que comer muito para emagrecer. E foi quando eu tive meus melhores resultados. Só que é difícil, principalmente para quem não tem um hábito. Quando eu vejo aquele monte de comida, não entra, né? Sim. Até tu conseguir te adaptar naquilo, aí eu nunca consigo me adaptar, eu volto. Aí cai. Então eu acho que a gente poderia entrar nesse assunto, né? A gente tem aquela paciente, Nath. Depois que tu explanares a tua aí, a gente trata daquela paciente que a gente estava conversando no carro. Não, e o caso desse exemplo que a gente pode pontuar é o que normalmente eu falo no dia a dia do consultório. O quanto hoje as pessoas, vou colocar entre aspas, mas elas desaprenderam a comer. Porque a gente traz, infelizmente, enraizado, principalmente na cabeça das mulheres, que emagrecimento é sinônimo de restrição. E é o que hoje a gente incansavelmente tenta desconstruir essa imagem. Do tipo, se eu só vou perder peso se eu comer 2 folhas de alface. Tanto que hoje a gente ainda, eu falo por mim, pela minha experiência, hoje eu ainda me surpreendo com pacientes que eu atendo que às vezes ela se assusta quando eu falo, não, você pode comer uma fatia de pão. Não, Natasha, mas não pode. Eu digo, você pode. Tanto que hoje, além do acompanhamento nutricional, eu faço questão, que antigamente eu não tinha esse olhar,
de ter um acompanhamento de terapia também, porque existem relações com a comida muito angustiantes das pessoas. Eu já vi paciente chorar na minha frente falando que desde que ela tinha 9, 10 anos de idade, ela sofria contra a balança porque a família, as tias, a mãe, o pai falava que estava acima do peso, que ela tinha que comer só um pouquinho, e ela traz isso não só na infância, na fase da adolescência, na vida adulta. Então, quando a gente começa a entender que é muito mais profunda essa relação, não é só, é só fechar a boca, que é outra frase que é muito preconceituosa das pessoas. Não, olha, eu sei que realmente é só fechar minha boca. Eu digo, não é só isso. Infelizmente, quem dera fosse tão fácil como as pessoas imaginam que seja. Conforme a idade vai passando, só piora. Tem que ser muito bem regulado. Eu estava falando para a Natasha para a gente falar aqui um pouquinho de uma paciente que a gente veio conversando no carro. E temos outras também parecidas, que chegou tanto no dela quanto no meu, quando desceu pro meu. Às vezes eu falava, ela dizia, você combinou com a Natasha? Não, porque é isso. Aí ela tinha um medo horrível de carboidrato, a dieta dela estava muito restrita, muito em termos de calorias, e ela não conseguia emagrecer. E tanto eu quanto a Natasha fomos falando para ela a importância do carboidrato, que ela tinha que comer, papapá. E aí, tem uns dias que ela manda umas mensagens pra gente que ela tem subido na balança e tá perdendo peso. Se isso é possível, como isso é possível? Porque ela tá comendo agora, coisas que ela tava restrita, que ela não comia, não conseguia emagrecer, que na cabeça dela era dessa forma que ia acontecer. E agora ela tá comendo e tá emagrecendo. Então, gente, as pessoas, elas precisam ainda esclarecer muitas coisas na cabeça, porque a gente recebe muito paciente que... Tem gente que vira pra mim e fala assim, eu queria tanto ir numa nutricionista, queria tanto ir contigo, mas eu não queria deixar de comer arroz com feijão. Falam, meu filho é capaz de eu colocar arroz com feijão no seu prato. Coloca mais, né? Coloca mais, entendeu? Porque não é dessa forma que acontece o emagrecimento e a gente não prega isso. E o que eu acho legal da Larissa, eu sou, paciente dela, que ela pergunta, o que você gosta de comer? Eu gosto de pão, eu não abro mão do meu pão, né? Eu gosto de doce. Então, ela vai encaixar naquela rotina alimentar. Que horas dá pra comer o pão com o quê, né? O que eu vou fazer depois, o que eu vou fazer antes. O doce, qual é a melhor hora. Não adianta ela me proibir se eu vou comer de qualquer forma, né? E então, ela vai eu me acho ajudar. A proibição, ela te deixa com mais vontade, Sim, né, total. gente? Tu fica pirado com aquilo. Teve uma vez que eu tava eu amo charque, gente. O meu pai, ele era caminhoneiro. Então, ele sempre fez arroz de carreteiro pra gente. Então, ainda é uma lembrança, sabe, dele. Ele já morreu há algum tempo. Então, aquilo pra mim é até um acalento, sabe? E aí, eu cheguei com o meu nutricionista e falei, olha, eu preciso colocar charque na minha dieta. Por favor, dá o seu jeitinho. Aí Dá o seu Tu jeitinho. tem certeza que se... Cara, é 2 caminhos. Tu não coloca e eu vou comer. Então, bora fazer direito? Ele colocou de a boa, quantidade. Colocou a quantidade. Mas é assim que a gente tem que trabalhar, sabe, Jai? Foi-se a ideia de que ir a um nutricionista era sinônimo de que você ia cortar tudo que você gosta de comer, que você ia comer aquilo ali. Não, a gente precisa fazer, como eu costumo fazer na anamnese, relate o que você gosta de comer. Claro que se a pessoa tem um negócio de... Aí a gente tem que fazer Mas se a pessoa no dia a dia come pão, ovo, queijo, arroz, feijão, é com isso que a gente vai trabalhar. E acabou-se. A gente tem paciente que perdeu aí 20 quilos, ela come pão com ovo todo dia de manhã e ela come. Ela sempre fala, olha aqui, quando me perguntam se eu tô passando fome, aí ela posta as fotos. Eu sei quem é, a Lia, né? Cara, porque... E ela é uma super referência nossa, assim, porque Lia, beijo! Já falou dela, beijo, Lia, você tá ela aqui é uma super referência nossa, porque a Lia é super focada, ela entrou realmente no processo, mudou o estilo de vida, né? Ainda tem isso, né? O ambiente é algo também que hoje a gente tem que ter uma cautela, né? O quanto o ambiente da pessoa ela pode favorecer e também prejudicar. E a gente percebe o quantas vezes o paciente ele transfere essa informação pra gente. Então, assim, poxa, eu até queria fazer dieta, mas lá em casa ninguém colabora. E eu falo pra vocês isso porque a gente aprende com o paciente. Porque até pouco tempo atrás eu falo abertamente isso. Eu digo, antigamente eu falava, não quero saber, você vai fazer sua dieta e acabou. Só que hoje a gente sabe que não é essa a verdade. Não adianta chegar pra uma pessoa que trabalha o dia inteiro, que tem filho pra criar, tá cansada. Na dieta dela lá tem uma dieta restritiva. Aí vem o marido dela e pede uma pizza. Ela, óbvio que vai comer a pizza. Então, existe um ambiente ali que não tá favorável pra ela.
A gente não vai falar, separe? Claro que não, né? Não é isso que a gente quer. A gente não questiona, mas do próximo marido você já fica ciente, já arrumar os filhos, Amiga, tem os dois lados lá no consultório. Tem gente que separa e declina, tem gente que aceita. Mais ou menos. Mas a gente já falou várias vezes aqui que um forte emagrecimento é chifre. Melhor casamento. melhor casamento. Duvido, e casar. A mulher emagrece e não também pra casa. Foi a época que eu gostava mais magra. O preparo do casamento. Olha, mas sabia que eu fazia essa brincadeira? Mas um ano depois já era. Quando chegava as noivas no consultório, eu já sabia que ia ter resultado. 10 quilos no primeiro ano. Noiva é bicho focada. É bicho focada. Eu nunca fui tão focada na minha vida como noiva. Mas também na lua de mel já comi tudo que eu quero. Já volta. Eu tive que engordar 2 quilos, porque eu emagreci tanto que eu fiquei feia. E todo mundo tá feio. Eu engordei 2 quilos. No meu caso, foi meu marido. Meu marido que emagreceu muito no nosso casamento e as pessoas falavam pra ele, tá doente, não sei o quê. O paletó dele, a gente foi, experimentou a última prova, tava tudo certo. No dia do casamento, tava dançando. Não sei se tu lembra, mas pelas fotos dá pra ver. O paletó dele é enorme. Ele com o pescoço Você tava nervoso? Não, ele queria emagrecer. Ele queria ficar seco. Ele queria ficar seco. E ficou. Tá bom. Aí depois voltou, porque realmente inclusive os homens, né? tava feio. Porque eu tenho vários amigos que sempre foram gordinhos a vida inteira. No casamento, minha filha, não tem pessoa mais magra no mundo. Mas Já traz aquela coragem, né? Mas sabe o que é o gasto das fotos da filmagem que eu tava vendo? Também economiza, né? Na parte da comida. Tá gastando demais, pede menos iFood. E aí a gente vem com essa questão também de, por exemplo, você emagrece para uma data específica. Você emagrece para, eu quero emagrecer porque eu tenho tal coisa para ir, tal festa para ir, eu tenho que usar tal. Então é sempre, na grande maioria das vezes, tem alguma coisinha específica ali de um porquê que você quer emagrecer, que você precisa emagrecer. E a gente tem que começar a colocar na cabeça que emagrecimento, claro, todo mundo quer se olhar no espelho, se gostar. É hipocrisia a gente falar que também não é estética. Não, mas a gente precisa pensar que a gente precisa levar isso adiante, não só naquele momento, porque a gente tem uma vida pela frente, a gente tem pessoas que precisam da gente, que precisam da nossa energia, nosso trabalho. Então não pode ser só uma coisa pontual, né? A gente tem que levar. E levar é o complicado. A gente emagrece. A continuidade é mas aí que a gente bate muito no consultório, eu bato muito comportamento. Doutor, eu vou entrar no plano alimentar. E agora, quando eu sair, você vai escolher, você vai aprender a fazer. Quiser, eu falo para os pacientes, você tem meu WhatsApp, mande, não sabe o que escolher, até você aprender a gente vai escolher junto. Um treino, você sair do plano é você treinar o comportamento, porque é só com ele que você vai conseguir manter. Não adianta. Isso que é conceito de hábito, né? Eu digo, gente, é repetidamente todo santo dia. E não entenda que você vai ter um resultado 100% positivo. E tanto que no retorno, nos acompanhamentos, o paciente fala muito, poxa, não fiz 100%. Eu digo, ainda bem. Porque senão ele estará na frente de um robô. Então eu sei que você vai errar, eu já estou esperando isso. Mas a ideia é que a gente vá aprendendo e reaprendendo o tempo todo. Para que você consiga ter, e é uma coisa que a gente sempre fala, dieta não é prisão, é ao contrário, é liberdade. Você passa a ter comportamentos diferentes, conscientizações diferentes. Até porque, voltando para o assunto do ambiente, na grande maioria dos casos, você não muda esse ambiente. Então você mantém ali dentro da sua casa, dos seus amigos. Obviamente, às vezes... O trabalho é inevitável também. Lá no escritório, toda tarde, pedem pizza, pastel, tudo. É uma loucura de comida. E é interessante isso, porque a gente escuta do paciente isso. É muito bacana, porque às vezes parece que são frases feitas, mas o paciente fala assim, Natasha, como é que ano passado, numa confraternização de escritório, eu comia pizza, salgadinho, etc., hoje, no mesmo cenário, eu tô tranquila em não optar por isso. E abrindo um parêntese que é muito importante, a gente não quer intitular nenhum alimento como vilão. Então, assim, não é porque você comeu a pizza lá na confraternização do escritório que está completamente errado. Mas a gente passa a fazer alguns questionamentos de, será mesmo que naquele momento é necessário você comer aquela fatia de pizza? Então, a gente começa a ter vários cenários e interpretações em relação a isso. Não é porque você está culpado para você comer essa fatia de pizza, mas será que naquele momento era o ideal para você? De repente, você levou de casa o seu iogurte, já está preparado,
Como é que você consegue lidar com essas cenas? E a gente vai aprendendo, porque vai continuar as confraternizações, vai continuar os encontros com os amigos, vai continuar tudo, gente. A Então, vida vai que é continuar. igual a história Não tem das jeito. férias. Como é que se faz dieta em férias, gente? Calma, a gente vai tentar lidar com isso. Obviamente que cada cena, final de ano, você nunca vai deixar de fazer uma falta de dieta no Natal. Eu sempre falo isso, gente, todo final de ano. Não inventem de fazer receita fitness no Natal. Isso é uma ofensa à avó de vocês. Vão comer sim a sobremesa da avó de vocês. E tá tudo bem. A gente volta no dia 26 e acabou. Mas é aí que tá. Às vezes as pessoas fazem tantas restrições que aí quando volta com o tudo. dobro. E o pior de estar complicado. num evento desse é as pessoas te oferecendo. Mas tu não vai comer. Mas tu não vai comer. Mas tu tá de dieta. Gente, é um E às vezes eu digo para os pacientes, não fala pra ninguém que tu tá de dieta, não, porque quanto mais Mas a tu pessoa vai te falar, interrogar mais a até pessoa saber que tu não comeu. vai te Poxa, oferecer. hoje, Mas você super pode. O que eu graça. escuto de você pode. Minha filha, se eu comesse tudo que falavam, que falam pra mim que eu posso, não seria lá. Tá magra, né? E o pior é que quando a gente vai condicionado que não pode, assim, teve uma época que a minha filha mamava e ela teve uma desconfiança de ter intolerância à proteína do leite. Então eu não podia comer nada que tivesse leite porque ela mamava. E aí eu sabia que eu não podia. Então eu ia pros eventos e eu não comia nada, porque o filé pode ser na manteiga, então eu não posso comer. Não sei o quê, a menina tava com sangue nas fezes, eu ia fazer o quê? Eu tinha que parar, né, de comer. Ainda queria manter a amamentação. E assim, eu sofria muito menos do que se eu for hoje e resolver não comer. Porque eu sabia que eu não tinha opção. E por filho a gente faz mais coisas do que pela gente. Com certeza. Não, e quando tem uma justificativa, as pessoas já ficam com um olhar de pena, né? Ai, não, tudo bem, eu Então não a vou comer. Olivia, olha, quando ela faz cocô, sai que sangue, eu não posso comer. Ninguém questionava. Pelo contrário, se eu estivesse comendo, mas tu pode comer. É assim Eu tive um mesmo. caso de uma paciente que eu falei assim, gente, eu não sei se eu rio ou se eu te denuncio. Porque ela inventou na família dela, se ela tiver escutando, ela chegou na família dela, eu fui saber depois, que ela inventou que eu tinha falado pra ela, mas assim, não tô de brincadeira. Ela falou assim, gente, é o seguinte, na casa dela, eu acabei de sair do médico, tô com diabetes, eu quero contar muito com o apoio de vocês. mentira. Não tinha nada. Detalhe, ela voltou comigo, emagreceu, surreal. Ela falou assim, Natasha, eu vou te Olha, contar fica uma a dica. coisa. Mas olha, lá em casa, o meu marido vai vir contigo na próxima consulta. Não me desmente. Eu falei pra ele que eu tô com diabetes. Eu falei, meu Deus. Ela falou, Natasha, só assim eles me escutaram. Lá em casa não entra mais refrigerante, essas coisas. Agora tá todo mundo... Toda a família. Toda a Cada um com família. a sua estratégia, minha Toda a família. família. Não julgo, não julgo. Eu falei, mas como assim? Eu não posso mentir. Fica a dica, viu, galera? Peguem essa Inclusive, estratégia. eu vi um episódio esses dias do And Just Like That. É isso, né? E ela não queria gravar a leitura do livro, né? Tava gravando o livro dela, falado por ela. E aí ela não queria gravar a cena que o Big morreu. E ela inventou que tava com Covid. Ela teve que falar. Ela falou pra espalharam pra cidade, chegava Pronto. comida, flores, Meu não sei o quê. E ela lá boazinha, só comendo dentro de casa. Estratégia de minha filha. Total, Pensando que- total. Foi exatamente É isso. exatamente isso. Eu falei assim, gente, meu Deus, eu fiquei rezando. Eu falei, tomara que o marido dela não comente nada sobre isso da Com a minha consulta. cara de estar Eu falei, mentirosa aqui. eu vou omitir essa informação. E o pior de tudo é que tem o capítulo 2. Porque quando ela volta comigo, eu falei assim, tu já desmentiu isso? Ela falou assim, Natasha, tá tudo bem lá em casa agora. Eu falei, que bom, graças a Deus. Ela falou assim, não, mas eu falei que tu curaste. Eu falei, Graças à mudança de hábitos, né? Mas olha, calma, que vai voltar teu consultório agora, porque no caso não existe, né? eu Natasha, minha mãe, ela ora por você. Eu falei, pelo amor de Deus. Tá nas orações da família. Aí eu falei, não Tá fala tudo mais. certo, curou a diabetes. Essa tá Eu não ia nem conseguir te trazer Acabou. aqui se tivesse curado a Acabou a diabetes, né, no caso. mentira, acabou a mentira, emagreceu, Espero que a tá família dela não Ela assista, tá viu? maravilhada. Até hoje Não ela assista o podcast. Só eu e ela sabemos dessa história, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, mas pra te ver, assim, independente do cômico, que ela teve que, literalmente, porque ela falou assim, não, se ela chegasse toda vez em casa, não iam ajudar. Foi a maneira dela driblar o ambiente, Dela tentar né? driblar o ambiente. E hoje, assim, ela segue bem, graças a Deus. Mas, assim, apesar de a gente ser engraçado, eu fiquei refletindo muito esse dia. O ponto que a pessoa, às vezes, ela tenta ali... uma Equilibrar ferramenta de tentar... E o que é muito engraçado também é que às vezes a gente fica olhando que parece que a gente é que tá errada. Se a gente tá em um ambiente onde a gente... Não foi. Vou espirrar. Se a gente tá em um ambiente onde a gente tá comendo bem, tá fazendo
as escolhas ali, as outras pessoas estão comendo outras coisas que não são tão saudáveis assim, olham pra gente como se a gente estivesse errado, mas tu não vais comer isso? Como assim? Ou então a Natasha deve passar por isso também. Tu vai comer isso? Gente, calma, gente, deixa eu comer minha pizza, deixa eu comer um negócio aqui, tomar uma taça de vinho, porque a gente sabe o que a gente está fazendo, e é isso que falta muito nas pessoas, o poder de escolha. Gente, a liberdade alimentar é a melhor coisa que existe, você comer sem ter culpa, você comer sabendo que aquilo você pode comer, tá tudo certo, não é aquilo que vai te engordar, e é o que falta em muitas pessoas ainda. E o que eu vejo muito no consultório também relacionado a essa questão, a aura, eu digo que é a aura das pessoas quando elas entram no consultório e a aura quando elas retornam. Às vezes eu pergunto pra Natasha, tu recebeste tal paciente, tu viste como ela voltou? Porque é outra pessoa. É muito engraçado. 2 meses depois, a pessoa entra no consultório, regulou o intestino, começou a dormir direito, tá se alimentando melhor. Às vezes eu olho assim e falo, é você? Aquela primeira pessoa que estava aqui, porque muda tudo, é outra energia. Então, você saber escolher se alimentar bem, praticar um exercício físico, e a gente sempre bate na questão de que você precisa se movimentar. Claro que existem os melhores hoje indicados para emagrecimento, mas só de você estar se movimentando... E quais são os melhores? Olha, não somos especialistas, né, Natasha? Não somos personagens trainers. A gente só tem uma hora para treinar, bora fazer logo qual é melhor. Hoje, estudos apontam que a musculação é o melhor exercício para você no emagrecimento por diversos fatores. Te ajuda a construir massa magra durante o processo de emagrecimento, que é muito importante, a manutenção, porque está ligada diretamente à taxa metabólica basal. O que é meu metabolismo está lento? Acelere construindo massa muscular. Fortalecimento, né? Os espaçozinhos que vão ficar com a saída da gordura, aquela possível flacidez, precisam ser preenchidas de alguma forma. Então, hoje a musculação tem um gasto energético muito grande, uma musculação bem feita. Hoje é uma das melhores estratégias que tem para o emagrecimento. Claro que o gasto energético calórico de um aeróbico também é super bem-vindo e tudo mais, mas um grande erro das pessoas é trocar totalmente a musculação pelo aeróbico. Se possível, o cenário ideal é associar os dois. Né? Dentro do teu intervalo de tempo, tentar associar os dois. A musculação hoje está trazendo mais à tona, porque ainda era muito... tinha aquele mito do só marombeiro que treina musculação. Tanto que hoje eu fico muito feliz que hoje as mulheres do meu consultório elas já estão tendo uma outra visão, porque antigamente elas falavam muito isso, não quero musculação porque eu vou ficar muito forte e definida, e que hoje a gente desmistifica. Mas se possível a gente sempre tenta intercalar, mas tem que ter o estímulo dos dois. Tá com tempo curto, a gente tenta priorizar a musculação, mas se possível sempre intercalar em relação a isso. E obviamente, é uma coisa que a gente sempre fala, eu particularmente eu falo lá no consultório que eu não abro mão, porque você tem que ter esse treino de musculação, gostando ou não. Meninas, dentro desse cenário todo que vocês colocaram aqui, pontuem pra gente o que dentro do ser empreendedor, que vocês são empreendedoras também, dentro da profissão de cada uma, o que esse bem-estar, essa saúde traz para o empreendedorismo, né? Traz para a nossa rotina, o cotidiano de trabalho, especificamente. Vai que as pessoas não conseguiram entender, né? Porque tudo se complementa, por óbvio, né? Sim. Toda essa conversa aqui, mas eu acho que era bom a gente pontuar, assim. Eu, particularmente, pela experiência de feedback dos meus pacientes, eu falo que está diretamente relacionado, porque uma das queixas campeãs no consultório é cansaço. Então, se você começa a perceber a rotina daquela pessoa, porque eu trabalho muito, o empreendedor ele trabalha muito, e assim, ele tem que ser multitarefa. Então, ele priva sono, ele priva alimentação, ele priva exercício físico, porque ele tem que priorizar o trabalho dele. E, às vezes, eles vêm com a gente numa tentativa da gente achar que prescrevendo uma fórmula mágica vai melhorar a energia dele. E, dentro disso, isso pode interferir diretamente no negócio dele. Então, a gente sempre fala, eu digo, olha, não vai adiantar nada, daqui a pouco a tua máquina ela vai pifar. Então, você tem que cuidar do seu corpo para poder você promover o seu negócio. Então, isso não adianta em relação a isso. Tem que tentar organizar. O que a Lari falou de hoje de manhã, então, assim, eu sei que eu tenho compromisso X naquele horário, naquele dia. Eu vou me organizar para isso.
A gente, na maioria das vezes, a gente sabe como vai ser a nossa rotina. Quando as pessoas falam assim, eu não tenho tempo, tu sabes como vai ser a tua agenda. Tu sabes que horas tu trabalha, que horas tu sai. Imprevistos acontecem, mas são exceções. Então, na grande maioria das vezes, eu sei exatamente o que eu vou fazer. E eu sempre vou cair nessa lacuna, nesse abismo do não tenho tempo. Mas eu sei exatamente o que eu vou fazer. Então, se eu acordo todo dia às 7 horas da manhã, o que eu vou fazer? Eu vou tentar acordar 1 hora mais cedo, independente de religião, se você quiser fazer sua oração ou a sua meditação, preparar o seu café com calma. Se você tem dificuldade de fazer o seu almoço, tentar pedir ajuda de alguém para você levar ou para você pedir, terceirizar esse serviço. Se você tem só o horário do almoço para treinar, tentar incluir a hora de treino do almoço. Você organizando, e essa áurea que a Larissa falou, essa energia, é real. Cara, É muito real. Eu não preciso prescrever N fórmulas para isso. Se você melhora a qualidade do seu sono, se você melhora a sua alimentação, você já melhora muito a sua disposição para isso. Então, às vezes, não adianta nada o paciente ter uma privação de sono e ele fica até meia-noite, 1 hora assistindo televisão e filme. Mas é minha única hora. Mas é a sua saúde. Deixa para você separar aquele tempo ali no final de semana, quando tem um tempo mais espaçado, mas você tem que priorizar. Então, hoje em dia, as pessoas elas estão priorizando mais essas, a gente chama de efeito dopaminérgico, ou seja, tela de celular. Um dia desse estava comentando isso com uma amiga, sobre quanto hoje em dia as pessoas elas não têm concentração. Então, hoje em dia, você não assiste mais um filme só, você tem que pegar o celular. Antigamente não existia isso. Você falava, vamos assistir um filme, você deitava ali do lado do seu marido, você assistia o filme inteiro, conversava tranquilo. Hoje não tem mais essa cena. Tem que dar uma olhadinha. Cinema, Pra gente. ler, então, meu Deus. Pra entrar pra ler Pra alguma coisa. concentrar. Não concentra. Mesma coisa que cinema. Então, cinema, você vê as telas ligadas o tempo todo. Então, as pessoas não conseguem mais concentrar. E aí, pra isso, Eu ligo ela pra é saber péssima. o final do filme. Sério? Eu pego o celular porque eu adoro spoiler. Aí eu não consigo assistir o filme até o final sem Meu saber o Deus. final. O Rodrigo fica pé da vida. Aí ela Aí faz eu- a minha felicidade, que eu tava doida pra contar pra alguém como era o filme da Barbie, que eu fui na estreia meia-noite. Aí Aí eu eu vou contei lá. tudo pro meu marido, ou seja, ele nunca mais ele foi Aí ver. o Toya me conta Aí que ela eu deixou eu gosto. contar pra Foi minha felicidade. Gente, se alguém me contar, eu não assisto mais. Desculpa, amiga. Mas é exatamente isso. Então, dentro desse campo do empreendedorismo, a gente tem que saber, obviamente, tentar nutrir corpo e alma, mente, para que o negócio dê certo, porque senão não dá. E, assim, é impressionante como são os ajustes básicos. Chega no consultório sem fazer o básico. Bebe quantos litros de água, mais ou menos? Quantos copos de água você bebe? Uns 2. Básico. Falha da minha vida. Dorme que horas? Meia-noite, 1 hora. Por quê? O que está acontecendo? Não, filme, celular, é isso e aquilo. Tá. Como é que tá o intestino? Como é que tá isso? Básico. São ajustes básicos que as pessoas querem chegar com a Nath, pedir uma fórmula mágica, mas não querem fazer, que é o essencial no nosso dia a dia. E fazendo o básico, cara, vai dar muito certo, dá muito certo. Ei, por falar em mitos, eu lembrei de 2 coisas aqui. Tá bem. A primeira coisa foi quando tu falou muita gente, muitos amigos já indiquei pra Nath, né? Muitos, né, Nath? Total. E muitos... Poxa, ela nem passa muito remédio. Égua, cara. Então eu não vou. Então eu não vou. Ele sai chateado de Eu lá. sou prova viva de que eu já vi gente no Muitas. nosso hall lá, implorando pra Natasha passar um remedinho. Não passa, não tem necessidade. eu Não tem gosto de necessidade. E a outra coisa foi o shot, que é famosíssimo da Natasha, viu? Ai, gente, o meu chegou hoje! Eu tô tomando uma Nath Como é? É maravilhoso. Eu viajei, eu quero te dizer que eu fiquei, acho que uns quase 30 dias viajando. Um lugar que a gente come bem. Só come besteira. E eu voltei seca de lá. Olha, Seca. shot, dá dica aí. Só no logo. shot. Aí eu saí Nath- contando pra todas as minhas amigas. Eu Aí quero chegaram Nath lá, Secret. o shot que tu passou pra Jai e o shot que tu passou pra Jai. Mandando mensagem, eu quero o shot da Calma, eu quero o shot Aí ela me calma. liga, Jai, que shot. Que história é essa do shot milagroso? Tá falando pras pessoas, pelo amor de Deus. Olha, na realidade, pegando esse mito da Jai, eu falo com orgulho, que eu falo com meus pacientes, eu desmistifico a ideia que tu tem que sair com N medicações no meu consultório. Já teve casos de sair sem nada. Cara, sacanagem. Dá Eu Sem saio nada, é muito sem sacanagem. nada. Total. Aí eu fico perturbando ela depois. Porque o que uma coisa eu falo para os meus pacientes, eu digo, gente, eu me coloco onde vocês estão sentados. Então, eu vou num profissional, eu não quero ser enganada.
Então, eu acho que a minha mãe tá ali na frente, eu acho que o meu irmão tá ali na frente. Então, assim, se eu sair com uma prescrição que eu sei que ali não vai adiantar nada, eu ia ficar muito chateada. Fora que é caro, né? Fora que é caro. Então, receitas onerosas que a gente tem acesso de outros pacientes, que às vezes não tem resolutividade, que se a gente for filtrar, não tem evidência científica nenhuma. Então, uma boa conversa, uma boa anamnese história clínica do paciente, a gente já consegue filtrar isso. E fazendo um paralelo ao meu campo de atuação, que é a prescrição de medicação, tem indicação para isso. Então, quando a gente tem indicação correta da medicação, você tem eficácia, a gente tem estudo científico frente a isso. Tanto que, por conta disso, a gente filtra. Tanto que no Brasil existem pouquíssimas medicações aprovadas, que foram estudadas e avaliadas cientificamente. O que é totalmente fora do que a gente vê hoje na internet. Então, coloca no Google, medicamento para emagrecer. Vai aparecer mais de 100 mil pesquisas. E, às vezes, as pessoas já chegam com essa frustração e com esse histórico. Eu já tomei mais de 100 opções de medicamentos. Quando a gente vê, não tem evidência científica nenhuma. Então, se você tem uma indicação correta, você tem eficácia frente a isso, que é isso que a gente tenta desmistificar. Para que a pessoa tenha ideia do que ela está fazendo, como aquela medicação age, porque uma coisa que eu sempre reforço, não tem nada de maneira isolada que vai fazer efetivamente você perder peso. Então, eu preciso prescrever a medicação para que ela tenha associado à mudança do estilo de vida os resultados que você está querendo. Por isso que, pacientemente, a gente vai entendendo essa mudança de estilo de vida. E, obviamente, quando indicada a medicação, ela acontece. A questão do shot foi, até hoje, foi uma paciente queridíssima que ela resolveu publicar nos stories delas esse nome, o nome nem é meu. Eu agradeço ela, ficou. Então, ela postou, para ver como é que é a rede social, né, gente? Então, ela postou. Como é que eu soube disso? Ela postou, ela falou assim, eu tô tomando aqui, só que ela falou assim, o segredinho da doutora Natasha. E aí, na época, ela fez um bumerangue. Gente, a minha secretária, ela começou a falar assim, Natasha, que isso? O que é pra vender de segredo? Eu falei, não tô sabendo de nada. Coitada da Flor. Quanto eu cobro? Eu não tenho, eu não sei disso. Aí, quando eu vi a história dela, aí ela falou assim, Natasha, já tem gente me perguntando o que é. Eu falei, pelo amor de Deus, o que é isso? Aí, na época, só investi e coloquei o Nat Secret, que aí todo mundo pede. Agora é o Nat porque as pessoas chegam lá no consultório, elas não me dão bom dia. Eu quero o Nat Secret. Eu quero o Nat Secret. Tu não trouxe um Nat Secret? Não trouxe, amiga. Mas olha, Mas é o quê? É manipulado? É manipulado. Um shotzinho, É manipulado. É Na verdade, é uma maravilhoso. prescrição de alguns antioxidantes, algumas medicações que vão atuar na questão de flacidez, celulite, retenção, que a mulherada é uma das queixas mais comuns pontuadas no consultório. E aí a gente, obviamente, associando tudo, tem um resultado muito bacana. E uma coisa para a gente contar aqui no consultório, como chega a paciente, diz assim, porque eu já usei tal remédio. Agora o boom que teve, né, do Ozempic, ainda tem. Mas porque eu já usei e não deu certo. Eu já usei, emagreci e voltou tudo. Eu já usei... Aí eu começo logo, quem prescreveu? Você fez como? Você fez sozinho? Qual era a indicação? Na maioria das vezes fez sozinho. É porque não precisa de não precisa de receita. Na maioria das vezes fez sozinho. Não teve um acompanhamento nutricional. Porque o que acontece, como a gente faz nos casos que a gente trabalha em conjunto, eu e a Nath, eu vejo que a Nath ela prescreve o medicamento que precisa prescrever muito mais para o paciente ter uma aderência àquele estilo de vida, aquele planejamento alimentar que eu vou fazer para ajudar aquele começo. Para que ele tenha depois essa reeducação com acompanhamento do medicamento, e quando o medicamento for desmamado, ele vai saber como ele vai fazer, ele vai saber como se comportar. É muito assim, muito essa casadinha. E o paciente, ele não quer fazer isso, ele quer que o medicamento faça o milagre, e aí o medicamento vai acabar, depois a fome vai voltar, ele não vai saber se comportar. Então tem que ter essa união, essa junção. Nada é milagre. Assim como nenhum alimento é capaz de te emagrecer sozinho ou te engordar sozinho, nenhum medicamento vai fazer isso. Quer dizer que o chá de banana não vai dar certo. Poxa, eu quero te dizer. E o chá da Herbalife? E o chá eu gosto de polêmica. Não pode falar. Pelo amor de Deus. E a Herbalife? Eu quero ser cancelada. Olha, eu não quero ser cancelada. Não, vamos, deixa eu falar. Eu quero falar pra vocês do Ozempic. Tá. Eu cheguei à conclusão que ele não dá certo pra mim. Mas o problema não é o Ozempic. O Daniel mandou eu falar isso aqui. Tá. Sou eu. O problema todo tá comigo. Sou eu, porque eu coloco o Ozempic e vou lá e
vinho, cachaça, corta o efeito e não dá efeito. Oh, meu Deus. Esperado. Então todo mundo coloque também sua mão na consciência aí, que a culpa não é do Ozempic, gente. Puxando o link dessa questão da bebida alcoólica, gente, é o terror dos nutricionistas, de quem trabalha com emagrecimento. É bebida alcoólica. Eu vou brincar no aqui. Grupo, Inclusive no grupo. Que eu entrei, dá pra um bebê ensinar. Eu digo, Marisa, deixa eu te explicar. O desafio de hoje é ficar sem beber. Não sou alcoólatra, gente. Por favor, não me restrinja numa felicidade. O que eu falo também em consultório, que eu falei pra elas, cara, não proíbo ninguém, vou explicar pra vocês o que acontece. E toda vez que vocês forem beber, vocês vão lembrar das minhas palavrinhas. Pronto, explica agora. Pronto, explica. Não se trata só de uma questão calórica. Não é só uma questão calórica, é uma questão metabólica também. O álcool, quando ele cai no nosso organismo, seja ele vindo de cerveja, de vinho, de qualquer bebida alcoólica, o álcool ele sofre um metabolismo no nosso sangue. Então, as calorias por si só, que ele já tem, que o álcool é uma molécula calórica, a gente ingere. Aí, pá, caiu no sangue, o álcoolzinho lá faz ser metabolizado. Ele vai formar no final um produto que impede a quebra de gordura. Então, além das calorias que você está ingerindo, esse metabolismo do álcool, ele ajuda você a não quebrar gordura. Então, quem tem consumo frequente de álcool, está tendo essa quebra de gordura e não está conseguindo expelir gordura por consequência, muito defasados. Então, gente, é um entrave muito grande. Fora outras questões que a gente está sempre beliscando, no outro dia está completamente desidratado. Já não vai treinar. Não vai treinar. Ressaca. Outras questões relacionadas à bebida alcoólica que faz ser, eu não gosto de falar a palavra vilão, mas é um grande vilão no nosso processo. Eu vou brincar aqui com o meu sogro, que ele sempre vou fala colocar vilão piscando nessa tua fala aí. O meu sogro, ele fala pra mim, minha nora precisa no seu consultório para você fazer um plano alimentar para mim, mas o meu sogro bebe muito. Aí eu falo para ele, só vai parar de beber? Não, então não vá. Não vai casar, não vai. A família, eu não vou perder meu tempo. Vai pagar, não vai nem pagar, vai perder meu tempo, não vai nem emagrecer, ainda vai falar mal da bola. Não, gente. Mas eu discordo da família. Não, mas ela assim, não conseguiu discordar da minha live, ela foi colocar. Você não fez a live, eu tinha ficado calada. Mas é isso, é muito isso, entendeu? Não adianta. Aí eu falo pra ele, só vai parar de beber? Não, então eu não vou perder meu tempo fazendo prescrição alimentar nenhuma pro senhor. Porque eu sei a quantidade que ele bebe, eu sei. Então, assim, e é um entrave muito grande a bebida alcoólica e às vezes é a última coisa que as pessoas querem deixar de fazer. Minha bebida alcoólica. Meninas, eu quero que vocês agora finalizem aqui o nosso quadro, deixando assim uma mensagem, alguma coisa impactante para o nosso público, assim, falando, tipo, pode ser uma situação de um vilão, de emagrecimento, alguma coisa que realmente impacte as pessoas, que vocês têm isso no dia a dia, com certeza, algumas frases, algumas coisas que vocês colocam que impactam o paciente de vocês. Pensem um pouquinho aí, coloquem aqui para o nosso público, para eles. É uma coisa que eu lembro logo, assim, que eu costumo falar para os meus pacientes, que, principalmente que são mães, que têm filhos, têm família. Uma coisa que, inclusive, eu falei em um podcast passado que eu participei e o cara falou assim, olha essa frase, pais felizes, filhos felizes. Não deixe de fazer o que você gosta, o que você sente prazer em fazer, porque dessa forma você está sendo feliz e vai levar felicidade para sua casa, vai levar felicidade para o seu trabalho, principalmente para as pessoas que você cuida, que é o seu filho. Então, se você estiver feliz, com certeza as pessoas ao seu redor vão ser também. Não abra mão disso. Arrasou. Gostei. Bora, Nath, arrasou. Não, ficou puxado. Sem puxar os clichês, né, amiga? Apenas uma mensagem. Não, mas o que eu quero deixar é que a pessoa ela reflita, a pessoa que está escutando aqui a gente, que saiba que é real. Que saiba que é palpável, que às vezes ela acha que não é mais possível para ela, que ela acha que a idade já é um empecilho para ela, que ela acha que ela não pode mais ficar a gostosona da academia. É real isso. É real, é seu, é a sua trajetória, é o seu caminho, respeitando a sua velocidade e cada degrau que você vai subir vai valer a pena. No final, sempre vai valer a pena. Perfeito. Arrasaram. Olha, a gente teve um convidado aqui que ele emagreceu 110 Eu vi quilos, esse né? episódio. 108. Ele demorou 10 anos, sem bariátrica,
com musculação. Uhum. Ele é marombeiro hoje. E o episódio dele é muito legal. Assista, por assisti, sinal, do o Rafael, Rafael, da legal. reserva. É. E Muito o que bom. foi bacana do Rafael também, que ele, no podcast, ele se descobriu, né? Ele conseguiu enxergar que ele poderia ajudar tantas outras pessoas. Bacana. Ele começou a fazer vídeos motivacionais para Legal. as pessoas. Você vira inspiração para os outros. não Porque tem às vezes jeito. a gente tem muita paciente que não é influenciadora digital, mas eu falo, você é influenciadora sim. Saiba que se você tiver 10 seguidores, os 10 estão te assistindo. É. E você passa a plantar aquela sementinha. Porque quanto mais real você é, então quando a pessoa fala assim, gente, mas olha, a fulana conseguiu, como assim? Ela vai ali e pergunta, como é que foi? E aí isso vai criando uma corrente do bem total. Eu vi hoje uma frase falando: estão reclamando que você posta sua foto todo dia na academia? Continue postando, porque você está inspirando alguém que estava precisando muito dessa inspiração. Mas- Exatamente. certeza. A gente não sabe o quanto a gente consegue impactar positivamente alguém. Então, assim, eu falo, podem postar mesmo, postem o treino de vocês, podem a comida de vocês. O passo a passo, até porque o que você falou, eu achei sensacional o caso desse rapaz. Foi muito bom ter enfatizado os 10 anos. Para que as pessoas saibam Não que é não do é dia pra rápido. noite, né? Não é rápido. Não tem chá de banana, gente. Não tem, não é. Chá de banana, não tem chá de banana. Foge dessas propagandas do emagrecimento rápido, porque eu falo de coração, gente, que não existe. Então você tem que respeitar o seu processo, porque você não engorda de um dia para o outro, e o emagrecimento, ele é sim difícil, ele tem essa complexidade, apesar de ser real, a gente tá ali, de mãos dadas, junto com o paciente, tanto nas fases boas como nas ruins. Mas é duradouro e demora. Gente, e procurem profissionais qualificados, né, pra ajudar vocês aí nesse caminho que não é fácil. Não é. Natasha e Larissa, por favor, deixem o contato de vocês, o Instagram. A Larissa... Olhem pra câmera, por favor. Falem. Peraí que eu mudei meu Instagram, agora eu tô batalhando pra lembrar. Vai, Natasha, vai. Vai, Natasha, que deixa eu ver aqui, amiga, são as É três. Nutri Larissa Ramos. O meu é o meu nome mesmo, Natasha Villanova, não tem doutora na frente, só uma curiosidade. Sempre foi Natasha Villanova, porque quando eu abri as minhas redes sociais, eu falei, vou mostrar o que eu sou no dia a dia mesmo, nada contra quem coloca doutora, mas é só o meu nome, Natasha Villanova, tudo juntinho. E o meu, amiga, olha aí. Tô procurando, não abriu. Ela tem o time das musas, viu? Que eu Larissa Ramos, eu acho. Somos Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui no meu. Gente, Sim, como é que a pessoa não sabe o próprio Instagram? É porque antes era Larissa Ramos, nutricionista. Aí eu fui em uma mentoria e disseram que tava muito grande. Foi numa numeróloga, ela fez a conta Fez dela. numerologia. Dois A minha M's. mentora falou que tava muito grande. Aí eu peguei e mudei. Peraí. É Larissa Ramos. Ah, tá aqui, agora que eu achei. Inclusive, olha, Isso, tu falar gente. em blogueira pra postar, eu lembrei dessa minha mentora, inclusive ela é nutricionista também, a Paula, ela sempre fala, toda vez que te chamarem de blogueirinha, você só fala assim, blogueirinha não, meu amor, eu sou blogueirona. E acabou essa história. Com o Lipo HD, né? Que tem até fake news, tem até fake news sobre essa barriga. né? Então é isso. É isso, gente. Meninas, Muito obrigada. muito A gente que agradece, foi tão legal, cheio de energia esse papo. Tava doida, sabe que eu tava doida pra participar, né? Espero que vocês todos, se vocês querem que elas estejam aqui de novo, né? Isso. Comentando, falando sobre saúde e bem-estar. Manda aí o que vocês querem. Sugestão, inclusive, né, de temas para elas abordarem aqui. É, e outros temas também que vocês têm interesse em ver aqui no Café das Onças. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha lá no podcast Papo de Onça nossa ou xícara. Toia Rodrigues Macedo. Se você não gostou, se você é um hater, se você tem uma crítica ainda construtiva, pode ir lá direto no da Jaiane Aguilar. Tchau, Ela gente. aguenta. Reclamações com a Olha, Jai. não quero hater no meu, tá? Não, eu não tenho estrutura pra ter hater, gente.